aspecto interessante que causa muita dúvida nas pessoas, muita dúvida, é sobre a linguagem dos evangelhos. E aqui no caso, a linguagem utilizada no Evangelho de João, que, como nós vimos no bloco anterior, no vídeo anterior, não foi ele que escreveu, possivelmente um discípulo escreveu para ele e ele ditou o Evangelho. João, o evangelista, era judeu, vivia naquele território de Israel, no mundo hebreu, e os hebreus do primeiro século, em virtude de terem vivido durante muitos séculos sob o domínio dos persas, do Império Medo-Persa, eles falavam no dia a dia, no cotidiano, falavam aramaico. Vários dialetos do aramaico. Você tinha um aramaico ali de Jerusalém, você tinha um aramaico da Galileia, variava um pouco do dialeto. Mas variava pouco, é como um mineiro falando, um gaúcho falando, alguém de Santa Catarina falando, alguém de São Paulo falando. Você percebe, um nordestino falando. Você percebe as características, mas tudo é português. Tudo é português do Brasil. Mas varia, não varia? O mineiro tem um jeito, diferente de falar, né? Todos têm. Cada estado, cada região tem um modo peculiar, tem ali quase que um dialeto. Com o aramaico falado ali em Israel, era igual. Você tinha um dialeto ali da Galileia, que eram agricultores, pescadores. Aquela região da Galileia era uma região agrícola. A região de Jerusalém era onde estava o templo, uma região importante, onde estava o poder político, as autoridades religiosas, os intelectuais. Era um dialeto mais refinado, mas eles falavam aramaico. Por outro lado, os textos do Velho Testamento estavam em hebraico. Então, quando você ia todo sábado à sinagoga para estudar a Torá, para aprender o Velho Testamento, você ouvia aquilo em hebraico. As orações que eram feitas todo sábado, no Shabat, na Páscoa, no Pentecostes, na Festa das Tendas, naquelas ocasiões especiais do calendário judaico, todas as orações são feitas em hebraico. As leituras, a prática litúrgica, a vida religiosa do povo hebreu era toda em hebraico. E é importante a gente considerar que para o hebreu a vida religiosa é central. A vida religiosa é um núcleo, é um centro da vida. Tudo gira em torno dessa vida religiosa. Tanto que quando chega o sábado eles paravam, até hoje. Param tudo, fecham o comércio, fecham tudo para viver o Shabat, a experiência religiosa. Então, quando eu digo que os hebreus do primeiro século falavam no dia a dia o aramaico, isso não significa que eles não soubessem o hebraico, percebe? Não soubessem, sabiam, porque toda atividade religiosa era feita em hebraico. Então, na verdade, eles circulavam do aramaico para o hebraico. Acontece que o hebraico, desde muitos séculos, ele já tinha adotado até o alfabeto hebraico. O aramaico era escrito no alfabeto hebraico. Olha que interessante. Então, era muito igual, né? Muitas palavras semelhantes, era assim uma proximidade. Eu comparo assim com a proximidade que tem o português do espanhol. Mais próximo ainda. Então, você está ouvindo um ou outro e você consegue entender algumas palavras, você consegue entender algumas expressões. É a mesma coisa com aramaico e com hebraico. Um João Evangelista falava aramaico, hebraico. Essas eram as línguas maternas de João Evangelista. Essas são as línguas que ele aprendeu desde criancinha, desde pequenininho, desde pequeno. Mas nós, hoje em dia, não temos a nossa língua materna, por exemplo, o português, e não aprendemos o inglês para fazer um mestrado, um doutorado, um intercâmbio, para conseguir um emprego. A gente não aprende o inglês. Ou
o espanhol, o francês, o alemão, uma outra língua. João teve que aprender o grego, porque o grego era o inglês da época. Todas as pessoas do mundo mediterrâneo, se você quisesse conversar com pessoas de diversos países, você falava o inglês. Imagine que você vá para Nova York e lá você encontra um chinês, um japonês, um turco, um brasileiro, um italiano. As pessoas falam inglês. E falando inglês, todas elas se entendem. O inglês é essa língua internacional. Língua do comércio, a língua da diplomacia, a língua das viagens. Quando você viaja, está tudo praticamente em inglês, em qualquer lugar do mundo. Sempre tem uma placa em inglês. Naquela época, no mundo mediterrâneo, que é todos os países e todas as comunidades ali em torno do Mediterrâneo, a língua internacional era o grego. E, portanto, o Evangelho de João foi redigido, o escriba que copiou as falas de João, escreveu em grego. Mas será que João estava ditando em grego? É uma questão em aberto. Será que ele estava conversando com esse discípulo em aramaico e alguns pedaços em hebraico, alguns trechos em hebraico, e o escriba traduzia ali para o grego? É possível, é uma hipótese. A gente percebe essa influência no Evangelho de João. Então, eu espero que você tenha compreendido aí essa questão da linguagem, porque ela é muito importante para a gente compreender o Evangelho de João.